Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Hoje uma terça-feira geladinha, mas os fiéis aqui estão. E aqueles que puderam estar, né? Porque os fiéis também estão na transmissão. Amém? Amém. Vamos orar, dar início. Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai. Adentramos o Santo dos Santos para falar contigo, para que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos e ouvir as nossas orações, para que o Senhor sinta a nossa presença como nós sentimos a sua, Pai. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama e é aquele que nos ouve. Aonde que nós podemos chorar aos seus pés, Pai. Por isso nós aqui estamos para adorar o teu nome. Assim nós te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler apenas um versículo que está em Mateus 6, 21. O interessante desse versículo é que quem assistiu o culto domingo, eu falei exatamente esse versículo sobre dízimo. E vocês vão ver um contexto agora completamente diferente, que não tem nada a ver com isso. Como a Bíblia e a palavra fala conosco de maneiras diferentes no mesmo contexto. Então eu vou ler Mateus 6, 21, que diz assim: por onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Podeis assentar. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu tenho muito vivo na minha memória, várias vezes, a bispa, quando ministrou aqui para nós, que falava que as nossas orações eram depositadas num baú. Estou certa? E isso é um tesouro. Por quê? Porque as nossas orações, elas ficavam guardadas. E à medida que o Senhor achasse que era o tempo certo, Ele ia liberando. Quer maior tesouro do que esse? Porque o nosso coração está nesse tesouro. Porque são nossos pedidos. Aquilo que nós almejamos, mas que nem sempre é para este momento. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, ela nos dá, esse versículo nos dá um diagnóstico do nosso coração. Porque nós almejamos tanto, né? Queremos tanto que aquela bênção aconteça naquele momento, mas não é. Está guardadinho lá. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas se nós temos a promessa do Senhor em cima dos nossos desejos, Ele vai se realizar. Eu acho que foi a presbítera Carmela que ainda esses dias falou que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Nem todas foram cumpridas. Porque a Bíblia tem um tempo que não é o nosso. O tempo do Senhor é um. O nosso tempo é outro. Do início do mundo, se não me engano, até Abraão, foram 2.000 anos. Até Adão, desculpe. De Adão até Jesus, mais 2.000 anos, aproximadamente. Por isso, e eu confesso, que eu achei que eu iria morrer no ano 2000. Porque era o que a gente tinha de entendimento. O ano 2000, o mundo iria acabar. Que Jesus voltaria e arrebataria a sua igreja. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Estamos no ano 2026, mas o princípio das dores tem começado. Já começou há algum tempo, né? A profecia vai se cumprir. Mas vejam bem, a palavra também nos fala
que, enquanto todas as promessas não forem cumpridas, também não seremos arrebatados. Então, ela vai se cumprir. Aquilo que o Senhor tem determinado para nós vai se cumprir. Então, tesouros na terra versus céu. Jesus adverte contra o acúmulo de tesouro na terra. Por quê? Porque nós não podemos colocar o nosso coração em coisas materiais. Isso não quer dizer que nós vamos viver... nós podemos viver prósperos, mas não podemos ter a dependência nessa prosperidade. Então, se eu não tiver dinheiro, eu não vou viver? Claro que eu vou. Com menos recursos, mas nada nos faltará. Então, nós não podemos ter o nosso coração no dinheiro, mas podemos aproveitar daquilo que o dinheiro nos dá. Nós não podemos, então, colocar a prosperidade acima de Deus, mas nós podemos pedir a prosperidade para Deus. Ele também incentiva, ele que eu digo agora é o Senhor Jesus, porque esta é uma palavra que Jesus falou no Sermão da Montanha. Ele nos incentiva a acúmulos de tesouros no céu, representados por boas ações, por caridade, por atitudes alinhadas com a fé, que é isso que eu acabei de dizer, né? Que são eternas e garantidas. Por que eternas? Porque nós viveremos na eternidade. E nós teremos, na eternidade, tudo aquilo que nós precisamos. Andaremos em ruas de ouro. Teremos rios de águas vivas. Eu nem imagino que seja isso. Já pensou andar por ruas de ouro? É isso que são os tesouros acumulados, né? Então, nós temos que focar nos tesouros celestiais, que é uma forma de garantir que o coração não se decepcione. Porque, às vezes, a gente almeja tanto uma coisa aqui na terra, mas que não é para nós, porque aquilo vai nos prejudicar. Aí a gente acaba ficando chateado, se frustrando, porque aquilo talvez nos tiraria da presença de Deus. Porque fala para mim, uma pessoa que não conhece ao Senhor, ganha-se na loteria, ou seja lá onde que ele ganha. Você acha que ele vai vir para a igreja? Porque ele tem os prazeres do mundo ao seu dispor. Mas se um servo do Senhor, por algum motivo, ganha uma grande quantidade, ele vem. Ele está na casa do Senhor. Ele tem um coração blindado por Deus. Então, ele vai ver que ele alcançou a prosperidade, seja da onde ela vier. Pois o que é guardado com Deus permanece seguro. Então, aquele que alcança em Deus terá o seu tesouro. Amém? Isso é o que eu tenho para dizer a vocês. Vamos orar, abrir os nossos corações para que os nossos tesouros sejam alcançados. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos as nossas vidas, mas principalmente os nossos corações, os nossos desejos em teu altar. Que eles estejam alinhados, Pai, contigo, para que nós possamos, Pai, almejar este lugar eternal que é junto de Ti. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos leve, que o Senhor esteja conosco, pois aqui nós viemos buscar também cura, paz, libertação, Pai. Então nós pedimos, seja conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Deus. Vamos continuar nessa salva de palmas. Vamos continuar dando essa salva de palmas para o nosso Deus. Vamos continuar assim. Obrigado, Jesus. Receba, Deus, nossas palmas a Ti, Jesus.
Aleluia, né, irmãos? Vamos continuar nessa mesma presença do nosso Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos esquecer de tudo. Irmãos, eu tenho assim passado um trabalho muito estressante, mas quando eu chego aqui hoje eu não estou nem lembrando disso. Então você também, irmão, feche seus olhos. Não deixe que a tribulação do dia que teve hoje atrapalhe a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Nós temos um Deus que abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte de cruz. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma salva de palmas a Ele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Estamos na Tua presença, Pai. O Senhor abriu mão da Sua glória. E eu te amo, Jesus. Fala para Ele que você ama Ele. Fala para Ele que Ele é tudo para você. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Abriu mão da sua glória. Olha aí. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, hein? E assim mesmo se humilhou, como um filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, maravilhoso, lindo seu nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Fala pra Ele, Jesus, teu nome é maravilhoso, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
abriu mão da tua glória. Olha o que ele fez por você, hein? Olha o que ele fez por mim. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu, como filho obedeceu, até a morte, morte de cruz. Mas um grande Deus, mas um grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Ele é o Jesus lindo, maravilhoso. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Fala pra ele. Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Aumente o som da sua voz. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Uma salva de palmas bem forte ao Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz e merece todos os aplausos, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, né, irmãos? Quem está feliz com Jesus aí? Dá uma glória a Deus bem alto. Glória a Deus, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. É Deus poderoso, irmão. Semana de bênção. Tem passado semana de bênção? Amém, Deus. Família está bem, saúde está bem, vitórias chegando. Vamos se envolver com o nosso louvor. Vamos se envolver, vamos adorar a Ele. Porque com certeza a atmosfera espiritual desse lugar, ela muda dentro de você. E aquilo que você veio buscar hoje, você vai conseguir. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Olha o seu nome maravilhoso de novo. E o seu nome é
maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu vai se abrir ao seu favor, hein? O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, Pai. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, da Nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar e o céu começa a se abrir ao teu favor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. Tu és santo, Pai, tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém toca você como ele, hein? Não existe outro. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ele é santo, ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, Senhor Deus, e não há outro. Não existe e nunca vai existir outro que possa te tocar como nosso Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deixa Ele tocar na sua vida, deixa Ele tocar nas suas coisas, nos seus problemas. Deixa Ele tocar que Ele vai resolver, em nome de Jesus. Uma salva de palmas a todo a Ele que merece, meu Pai. Amém? Vamos cantar mais uma? Vamos navegar então, vamos navegar? Vamos navegar? Vamos navegar no Espírito Santo de Deus. Eu estou navegando, hein? Você está navegando? Eu estou navegando. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor.
eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me, enche a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, desce nessa igreja como fogo, Pai, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Uma salva de palmas tremenda para Ele que está nesse lugar. Aleluia, Deus. Seja Espírito Santo de Deus. Você foi tocado pelo louvor. Vocês viram que o céu se abriu e Ele ouviu as nossas orações. Ele desceu e está no meio de nós, porque Ele mandou o Espírito Consolador para enquanto Ele não estiver no meio de nós. Por isso nós te rendemos glória, ó Deus. Nós te rendemos o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso nós batemos palmas para louvar ao teu santo nome, Pai. E as palmas louvam ao Senhor. Vamos agora receber o ministro desta noite. Dará uma palavra de adoração, uma palavra que vai falar aos nossos corações. Presbítero Luiz. Aleluia, Deus. Vamos orar, vamos estender as nossas mãos. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a vida do teu servo, Pai, para que o Senhor o use. Que não seja a razão, mas o teu Santo Espírito que venha falar aos nossos corações. Porque nós queremos, Pai, ouvir a tua voz. Porque nós queremos saber o que o Senhor tem para falar conosco. Então usa o teu servo assim como te aprouver. Em nome do teu Filho amado Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Graça e paz. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Que é algo que todos têm, mas não sabemos como medi-la. Porque a fé não pode ser medida. A fé é uma comunhão sua com o Senhor. É algo particular de cada um de nós. Porque nós não podemos falar que a minha fé é maior que a sua fé. Ou a sua fé é maior do que a minha fé. O que nós temos que ter a convicção que sem fé não tem milagre na nossa vida. Sem ela, você não tem
as bênçãos de Deus. Tudo que nós recebemos do Senhor é mediante a nossa fé. Tudo que o Senhor aplica sobre você, sobre mim, é pela nossa fé. Como está a sua fé? Como você está com o Senhor? E como você tem fé, saber ter fé? Palavras difíceis de responder, né? Porque a fé, como diz, é inexplicável. É uma comunhão particular. Mas vamos tentar explorar um pouco a fé. O que seria a fé, né? A fé é a certeza que esperamos e as provas das coisas que não vemos, né? É a certeza de que esperamos algo diferente, que buscamos um milagre, uma bênção, algo especial. E as provas das coisas que não enxergamos. Isso é um conceito de fé. Fé é o quê? É confiança. Porque nós temos que ter confiança no Senhor. Então nós temos fé no Senhor. Mas eu queria trazer como é que foi conquistada essa fé. Como é que nós tivemos essa palavra fé, né? Fé é algo que vem do seu coração. É algo da sua alma. É algo que você espera. É algo que você busca. E é algo que não sabemos explicar. É uma convicção. É algo que nós buscamos tanto, que nós começamos a nos fortificar por ela. Quando Jesus veio, né, ao mundo, o profeta Isaías havia profetizado que viria o Messias. E o povo teve o quê? Fé que o Messias viria. Isso demorou um tempo grande, em torno de 500 anos, para que o Messias chegasse. E mesmo assim, o povo tinha fé que o Messias viria. E quando o Messias veio, ele tinha que fazer o seu evangelho. Ele tinha que criar o seu evangelho. Ele tinha que se manifestar para que o povo visse que a profecia que o profeta Isaías havia feito estava se concretizando. Que a fé daquele povo que esperava o Messias estava recebendo a bênção do Filho de Deus. E para que isso fortificasse a fé do povo, Jesus ele começa a fazer o quê? O seu evangelho. Quando ele tinha 30 anos. Ele começou a evangelizar o seu ministério. Para quê? Para que o povo se fortificasse na fé pelo que via o que ele fazia aos demais que estavam todos lá. E o Senhor fazia maravilhas. E o povo foi o quê? Comentando sobre ele. E ele foi tendo o quê? Uma fama do Messias. E você muitas vezes tem a fé em ouvir. Então, se você ouvir a palavra do Senhor, você já está fortificando a tua fé. Se você ouvir os feitos do Senhor, a sua fé já está sendo fortificada. Se você ver os feitos do Senhor, a sua fé está mais forte e mais fortificada. Muitas vezes nós vemos a fé por ouvir e por ver o que o Senhor faz na vida de cada um de nós. E a fé também é fortificada, como foi ministrado, pela oração. Você quando ora, você ora buscando algo ao Senhor.
agradecendo algo ao Senhor, almejando algo do Senhor, e você está pondo a sua fé em prática aos pés do Senhor. E o Senhor tem ouvido as nossas orações pela sua fé, pela minha fé, pela nossa fé. O Senhor inclina seus ouvidos às nossas orações. A fé, nas horas difíceis da nossa vida, é onde a gente começa a ter mais fé. A Bíblia tem umas passagens que diz: quando estou fraco, estou forte. Quando estou forte, estou fraco. Muitas vezes, muitos não conseguem entender como é que pode ser quando eu estou fraco, eu estou forte. E quando eu estou forte, eu estou fraco. É que a palavra do Senhor, ela fala espiritualmente. Você, quando está fraco, necessitando de algo, a sua fé é fortificada e você se torna forte espiritualmente. Quando você tem tudo em abundância, que você está forte fisicamente, ou prosperando grandemente, a sua fé muitas vezes pode estar fraca. Porque está muito fácil o que você está almejando. Então a fé também depende de um estado que você se encontra. Como você se encontra hoje? Se você se encontra próspero, em abundância, saúde perfeita, não quer dizer que você não tenha tanta fé, mas a sua fé pode ser que não seja tão forte quando você está passando por situações adversas. E quem esteve nas provas, quem já passou por prova aqui? Você já contou seu testemunho porque você foi abençoado? Porque você, quando passa por prova, você tem testemunho. Quando você está passando por provas, você tem desespero. Não é verdade? Quando você já passou pelas provas, você tem testemunho, você agradece. Quando você está passando por prova, você está desesperado para que o Senhor venha operar. E naquela época, quando Jesus veio, ele começou a fazer vários milagres para que o povo fortificasse a fé e cresce que ele era o Messias que o profeta Isaías havia profetizado que viria ao mundo. E Jesus fez vários feitos, e com aqueles feitos que Jesus fez, nós nos fortificamos na nossa fé, pela palavra do Senhor. Porque a Bíblia, ela é um testemunho da passagem de Jesus aqui na terra. E você tem fé pelo que ouve, pelo que lê e pelo que vê. Então a sua fé é fortificada pela passagem de Jesus, pelos feitos de Jesus, pelos milagres que Jesus fez e faz e continua fazendo para todos nós. E muitas vezes, para você ter fé, para você iniciar algo, você precisa ter fé. Não é verdade? Você fala, olha, vamos falar de algo bom, não de doença, né? Vamos falar algo. Olha, eu preciso almejar e chegar a esse ponto. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas você só tem mais fé, a sua maior fé é quando você chega na metade do que você está almejando. Aí você tem mais fé. Porque se você parar, você perdeu toda a metade que você evoluiu. Então só falta a metade. Então você tem que ter mais fé para terminar essa metade. Porque você, quando está chegando no seu objetivo, você, quando está para receber a sua bênção, a sua fé tem que ser maior. Porque falta pouco. E o inimigo, sabendo das nossas bênçãos, ele começa a colocar impedimento, barreiras, complicações, para que você não consiga chegar naquilo que Deus tem para você, que é mérito seu pela tua fé.
Porque tudo que nós conquistamos é pela fé. Você fala assim, mas eu tenho tanta fé que o Senhor ainda não me abençoou. Você cai naquela parte, você está numa prova e cai no desespero. Você já está lagrimejando e questionando a autoridade de Deus na tua vida. Mas será que a tua fé está tão grande assim que você ainda não conquistou? Tudo, como foi falado, tem o tempo do Senhor. Para quê? Para que a sua fé seja fortificado e você seja abençoado e você venha viver o milagre do Senhor na tua vida. Tem uma passagem que eu falo sempre aqui, foi quando Jesus soube da morte de Lázaro. Quando o mensageiro veio falar que Lázaro estava doente, e Jesus havia feito vários feitos. Ele havia feito grandes milagres. Quando aquele mensageiro veio falar que o seu amigo Lázaro está doente, Jesus poderia falar naquele momento, bastava apenas uma palavra e ele seria curado. Não é verdade? Porque Jesus muitas vezes com apenas uma palavra, ele fez cura. Apenas um gesto, ele curava. Apenas um toque, ele curava. Ele fazia um milagre. Mas Jesus naquele momento, ele não se manifestou. Ele falou que é apenas para a glória de Deus. Por quê? Porque ele estava preparando o seu evangelho para que todos se fortificassem na fé. Porque naquele momento era mais fácil ele não se manifestar, porque a glória dele é muito maior quando ele ressuscitou Lázaro do que como ele ter falado. Qual que é a glória dele? Era maior ele ter falado, Lázaro, você está curado? Ou Lázaro, venha para fora e ressuscita. A glória do Senhor era maior com a ressurreição. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Para que aqueles que acreditassem nele se fortificassem na fé. E quando nós ouvimos as passagens do Senhor, as ministrações que todos trazem aqui, nós começamos a nos alimentar da palavra do Senhor. E nós nos alimentando da palavra do Senhor, nós estamos nos fortificando em nossa fé. Então, a nossa fé, ela é a base da sua bênção. Se você está com a fé baixa, a sua bênção vai demorar mais. Se fortifique, se posta ao Senhor, pede para o Senhor inclinar seus ouvidos ao seu clamor, para que você possa viver as bênçãos de Deus através da tua fé, através daquilo que você crê e aquilo que você veio buscar. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Uma passagem que muitos conhecem, mas poucos praticam pela fé. Nós conhecemos tantas passagens, tantas bênçãos do Senhor e não colocamos a nossa fé em prática. Nós deixamos que o inimigo venha e comece a roubar as nossas bênçãos. Nós deixamos que a dúvida venha enfraquecer, venha retardar as promessas que Deus tem na tua vida. Como foi falado, as suas promessas estão dentro do baú, onde estão os tesouros pelas suas orações. E muitas vezes nós deixamos de receber. Por quê? Deixamos influências externas nos atrapalhar. Algo que nós
deixamos que o inimigo venha tirar aquilo que é seu por direito, aquilo que o Senhor tem para você. Assim diz a palavra do Senhor. Grande multidão, capítulo 5 de Marcos, versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo-se imediatamente que dele sairá virtude, ou poder, viram-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, coincidia que nela se operava, veio e postou-se-lhe diante dele e declarou todavia a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Se nós pegarmos essa passagem dessa mulher, nós vemos um ato de fé que ela teve. Porque ela estava doente há 12 anos. E naquela época, quando você tinha alguma anormalidade, que era o caso dela, você era rejeitado por todos. Você era uma pessoa impura. Você havia perdido tudo. E essa mulher, ela tinha um poder aquisitivo bom, porque a palavra nos diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, curandeiros, com tudo que falavam que ela poderia ser curada. E ela fez tudo que era possível dentro do poder aquisitivo que ela tinha, até ela perder tudo. Então, ela era uma pessoa que não tinha mais nada, porque ela não tinha mais poder aquisitivo. Ela provavelmente já tinha perdido a sua família, porque era uma pessoa impura, não podia estar com ele, e perdeu também a sua dignidade como mulher, como ser humano, porque ela não poderia ficar junto com os outros. Ela era rejeitada, ela era uma pessoa isolada das demais. Então, foi tirado tudo que ela tinha. E ela não esperava mais nada, porque era algo que ela estava vivendo há 12 anos, e não havia uma prospecção de melhora. Apenas piora. Mas, como nós falamos que com a vinda do Messias, a sua fama começou a ser divulgada, começou a ser propagada dentro dos que ouviam e os que viam, chegou aos seus ouvidos. Porque ela não havia ainda visto nenhum milagre do Messias. Ela só estava ouvindo o que o povo e as pessoas falavam. Que ele fazia os milagres acontecer. E ela estava tão convicta que algo iria fazer na vida dela. Ela se postou e começou a procurar
a sua bênção. Começou a fortificar a sua fé. Como é que ela começou a fortificar a sua fé? Por ouvir os milagres do Senhor. Por ouvir as palavras que o Messias falava. Porque algumas vezes ela chegou a ouvir algo do Messias, mas não poderia chegar perto, porque ela era uma pessoa impura e o povo não permitia. Ela poderia ser apedrejada. Até que ela tomou uma decisão pela sua fé. Se eu somente tocar, eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. E ela começou a perseguir Jesus quando ele estava próximo da cidade que ela estava. Ela foi convicta e com fé que algo diferente iria acontecer na vida dela. Algo novo iria acontecer. A fé traz algo novo na nossa vida. Você quer algo novo? Pratica a sua fé. Você quer esperança? Pratica a sua fé. Você quer cura? Pratica a sua fé. Porque a nossa fé é a base das bênçãos do Senhor. E aquela mulher estava convicta que ela poderia ter e iria receber se apenas tocasse no Senhor. Mesmo com todas aquelas rejeições e as dificuldades que ela tinha. Porque ela não podia estar no meio da multidão, que ela poderia ser apedrejada. Mas pensa bem, ela não tinha nada a perder. Porque ela já não tinha mais vontade da vida, ela já estava 12 anos nessa situação e nada era resolvido, nada acontecia. Até que ela começou a se fortificar pela fé, por ouvir o que Jesus faz e fazia. Porque Jesus continua fazendo. Ele continua nos abençoando. Ele continua nos fortificando da fé. Porque cada vez que uma pessoa, um membro da igreja vem aqui e conta um testemunho, ele serve para fortificar a nossa fé. Ele serve para falar que Jesus ainda faz e continua fazendo algo especial na nossa vida. Coisas novas na nossa vida. Coisas que muitas vezes nós não temos esperança, mas temos fé. E a coisa mais gostosa da fé é quando você tem aquilo que o homem não pode resolver. Aí a sua fé entra em contato com o Senhor. Aí você começa, canta lá, basura e canta lá, a falar com Jesus. Você começa a chorar perante ao Senhor. Você começa a se fortificar. E começa a ver o trabalhar de Deus agir pela tua fé. E aqui aquela mulher, ela estava convicta. Porque Jesus estava muito próximo. A bênção dela estava passando ali perto. Ela não podia perder aquela oportunidade. Mesmo com todas aquelas dificuldades. Mesmo com todos os impedimentos. Mesmo com tudo que ia contra o que ela precisava. Porque ela teve dificuldade. Mas ela tinha fé. A fé muitas vezes é atitude. Você precisa ter atitude para que você ponha a sua fé em prática. E aquela mulher teve o quê? Atitude, para que ela pudesse exercer a fé e a convicção que ela poderia ser curada ao tocar ao Senhor. E ela assim o fez. Ela não se importou com os comentários, ela não se importou que poderia ser apedrejada, ela não se importou se alguém poderia tocar nela porque ela era impura. Ela estava objetivada em ter a sua bênção, exercer sua fé para que o milagre do Senhor se manifestasse na vida dela. E ela foi até Jesus e tocou nas vestes do Senhor. E quando ela tocou, ela sentiu o poder de Deus, o manifesto de Deus, a essência de Deus
se manifestar em seu corpo, em sua vida. Porque a Bíblia nos relata que quando ela tocou, a sua hemorragia estancou imediatamente. E o seu corpo sentiu esse efeito do poder de Deus na sua vida. Então ela teve um contato que a sua fé iria curá-la. E Jesus, quando percebeu que alguém tocou nele, ele já viu que dele havia saído virtude. E ninguém entendeu, porque ele parou e começou a falar assim: quem me tocou? Aonde várias pessoas estavam empurrando e provavelmente tocando em Jesus. Mas a virtude saiu porque aquela mulher, ela estava convicta que iria tocar em Jesus e pela sua fé ela seria curada. Então muitas vezes não adianta você vir aqui na igreja, ouvir e não pôr a sua fé em prática. Porque você só vai ser abençoado se você pôr em prática a sua fé. Você fala, mas acontece com o irmão, acontece com a irmã, acontece com fulano e eu aqui nada. O que será que está errado, meu amado, minha amada? Você tem posto em prática a tua fé? Você tem buscado ao Senhor? Você tem dado ouvido à palavra do Senhor? Você tem feito as diretrizes que o Senhor muitas vezes nos ordena? Vai para a direita, você vai ao contrário? Existe uma passagem da Bíblia que quando o Senhor dá uma ordenância, você quando tem fé, você obedece, porque você sabe que é uma ordenância do Senhor. Se a gente abrir em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 ao capítulo 3, quando Jesus fala para Abraão, Abraão, saia da tua casa e vai para a terra prometida. Ele tinha 75 anos, ele vivia com os pais, com seus familiares, ele tinha um poder aquisitivo bom, e o Senhor fala, larga tudo e vai aonde eu te mandei. Então Abraão, muitas vezes a sua fé é por obedecer às palavras do Senhor. E Abraão, o que ele fez? Ele largou tudo, pegou sua esposa, seu sobrinho e aqueles que quiseram acompanhá-lo e foi aonde o Senhor havia ordenado. E o Abraão foi profeta de maior fé, a Bíblia nos revela. Então, muitas vezes a nossa fé é por obediência. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que saber o que o Senhor quer. Então, nós temos que estar aqui e ficar atento ao que o Senhor tem para nos dizer. Ficar atento que o Senhor quer de cada um de nós. E colocarmos em prática a fé, para que nós sejamos abençoados. Você quer ser abençoado, meu amado, minha amada? Põe em prática a sua fé, porque o Senhor tem coisas novas para cada um de nós. Não chegue até a metade, chegue até o final, porque a tua fé vai te levar até a sua bênção, até o seu milagre, até a sua graça do Senhor na nossa vida. E quando o Senhor nos agracia, nós viemos aqui contar o que o Senhor faz. Porque você passou por uma prova, então agradece, porque essa prova já passou. E vamos ter fé para que o Senhor nos fortifique para passar as outras. Porque nós somos provados todos os dias. E nós somos abençoados, porque nós somos escolhidos do Senhor. E quando nós somos escolhidos do Senhor, o inimigo fica furioso, né? Porque você pertencia a ele, você era do mundo. Então ele tínhamos na nossa mão, né? Ele tinha todos nós na mão dele. E quando o Senhor fala assim, ó meu filho, venha, você é meu. Porque muitas vezes você fala assim, eu escolhi seguir o Senhor. Você está enganado. O Senhor te escolheu para que você o servisse. Assim como o Senhor escolheu todos os seus apóstolos, o Senhor nos escolheu para segui-lo.
E o inimigo, sabendo disso, ele começa o quê? Colocar dúvida no nosso coração. Ele começa a querer enfraquecer a nossa fé. Começa a querer tirar a nossa bênção. E esta mulher aqui, quando ela estava aqui, o inimigo tirou tudo que ela tinha. Tirou a sua saúde, tirou sua família, tirou a sua dignidade. Mas o Senhor é aquele que restaura pela tua fé. E restaurar é você recuperar tudo aquilo que é seu por direito, que foi tirado indevidamente, sem a permissão de Deus. Você quer uma restauração na tua vida? Pratique a sua fé, para que tudo aquilo que foi tirado da tua vida, sem a permissão de Deus, você restaura. Amém? Como é que está a tua fé? A minha está forte hoje. Porque você, quando começa a ouvir, você se fortifica. Você, quando começa a procurar, você vai. Então, eu quero te dizer que o Senhor tem algo novo na tua vida para lhe dar. Ponha a sua fé em prática, porque você vai ver os milagres que o Senhor tem. E venha contar. Não se inibe não, porque a tua bênção vai nos fortificar cada vez mais na fé. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor quer restaurar a sua comunhão conosco, para que nós nos fortificamos de nossa fé, para que nós possamos exercer aquilo que nós viemos buscar. Você crê nisso? Eu creio. Agora é você e Deus, para que você fortifique a sua fé. Soberano Deus e eterno Pai, maravilhoso és tu, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que tudo que nós almejamos é pela nossa fé, através da tua palavra, através da sua permissão. Jesus, perdoe nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades. Jesus, perdoe a nossa desobediência a ti, Senhor. Porque, Senhor, tu és grande e maravilhoso e tu és misericordioso. Senhor, eu sei que tu continua fazendo, tu é o mesmo de ontem, de hoje e será o de amanhã. E que as suas bênçãos sejam manifestadas a cada um que aqui está, Senhor. Porque nós viemos aqui, Senhor, em busca de algo. E nós temos fé que nós vamos receber. Pela tua misericórdia, pela tua bênção, pela tua graça, todos serão abençoados e teremos coisas novas, porque tu assim o quer. Amém, Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Agora vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque nós obedecemos a palavra de Deus. Nós obedecemos aquilo que está na palavra, aquilo que Deus toca nos nossos corações. Por isso nós vamos ofertar e dizimar, e eu quero falar sobre um voto que Jacó fez com o Senhor, que está em Gênesis 28, 22. Mas eu quero ler um pouquinho antes, a partir do 20. Gênesis 28, 20, que diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. Então, irmãos, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, que também façamos um voto ao Senhor. Que de tudo aquilo que Ele nos abençoar, nós possamos retribuir. Nós possamos dizimar ao Senhor.
Então, Jacó fez um voto com Deus, prometendo dar o dízimo de tudo que Deus lhe concedesse. Essa passagem mostra o dízimo como parte de uma aliança pessoal. Nós também podemos fazer essa aliança pessoal com Deus. Podemos dizer voto, podemos dizer aliança, podemos dizer de várias maneiras, mas é exercer também a nossa fé, como foi dito na palavra. Porque se nós pedirmos com fé e guardarmos o tesouro, com certeza Ele nos concederá. Vamos levantar os nossos envelopes. Senhor Pai, graças te damos por podermos ofertar e dizimar na tua casa, Pai. E também, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor também olha para nós, que o Senhor também nos concede aquilo que nós necessitamos, que nunca faltará nada para nossas vidas, nem provisão, nem discernimento e nem prosperidade. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Isso, seja fiel, hein? Seja fiel, porque olha, eu tenho algumas provas de dízimo, né? Eu tenho certeza que alguém já teve aqui prova de dízimo? De ter dado dízimo e Deus honrado assim na mesma hora? Eu tenho, hoje mesmo aconteceu comigo, meus irmãos. Minha esposa falou assim: quanto que é o dízimo hoje? Eu falei: foi tanto. Aí, deu 10 minutos, ligou um rapaz que estava de me ver um valor, já tem algum tempo que eu estava até esquecendo. E ele pegou e ligou 10 minutos depois que eu falei para minha esposa: dá o dízimo do valor X. E o valor que ele me deu era bem mais do que o dízimo, bem mais, né? Então, o que eu quero dizer Deus, Ele é fiel, irmão. Se você for fiel no dízimo, olha, naquela semana Deus vai te multiplicar. Você pode ter certeza, tá bom? Nós temos que louvar ao Senhor. Então, eu vou fortificar um pouquinho mais a sua fé, fortalecer um pouquinho mais. Amém. Vou contar um pouco do testemunho do meu filho, que ficou internado 6 dias na UTI, né? Ele entrou com pneumonia, entrou com sinusite, entrou com insuficiência renal e entrou também com uma prostatite no hospital. Aí fizeram o exame, tudo, e o médico falou: vai ter que internar, porque ele já tinha tomado 3 tipos de antibiótico. E nada tinha feito efeito. Aí ele foi internar, ele ia ser internado, o médico falou que ia pôr ele na UTI, porque ele precisava tomar os antibióticos na veia, fazer todos os exames. E Deus, ele cuida de detalhes, gente. Aí chegou lá, fez todos os exames, deu tudo aquilo que ele estava mesmo, né? Aí refez os exames, aí deu pedra nos rins também. E os médicos falaram assim, que não sabia, assim, já estava dando antibiótico, estava tudo, não sabia o que fazer. Aí nós oramos aqui na igreja, a minha irmã orou na igreja, a minha irmã também orou, a minha filha foi até lá, ungiu ele, orou por ele. Eu ajoelhei em casa, clamei pelo meu filho, porque é isso que uma mãe tem que fazer, clamar pelo seu filho, porque ele já salvou ele da morte uma vez, e eu tinha certeza que Deus ia tirar ele daquela situação. Aí todo mundo clamando, eu agradeço a todos por terem orado por ele. Aí o médico, um dos exames, falou assim, ele está com uma bactéria na pedra, que está no rim, uma bactéria. Aí foram fazendo outros exames e tal. Quando foi fazer outros exames, vocês não sabem, a pedra sumiu. A pneumonia, ela deu uma queda assim, uma queda enorme. Ele começou a conseguir urinar. Então, gente, não foi os remédios, não. Foi Deus, foi o clamor de cada um. E eu agradeço
Agradeço, porque a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Aleluia. Amém? Então, quando vocês estão precisando de um socorro de Deus, coloque a sua fé em ação. Coloque. Vai aos pés do Senhor, clame por Ele. Amém? Amém. Então, hoje, nós vamos colocar nossa fé em ação pela pastora Perina, que está com pneumonia, pelo apóstolo que vai para o hospital daqui a pouco, que ele não está bem, pelos enfermos. Nós vamos orar, vamos clamar por eles, para que o Senhor venha trazer cura para a vida deles. E cada um, pelo meu irmão, o Luigi, também, que ele está com os probleminha aqui, as pintas da pele, né? Que deu... É câncer, né? É o câncer, né? Para falar, né? Carcinoma. Então, nós vamos orar, clamar por cada um que está enfermo, gente. Vamos crer. Vamos pôr a nossa fé em ação. Vamos mover a mão de Deus. Porque quando a gente põe a nossa fé em ação, a gente move a mão de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Cada um que tem alguém doente na sua casa, a minha irmã Rosa, que ainda está se recuperando, né? Cada um que está doente, coloque na sua oração agora uma necessidade que você tem. Coloque na mão do Senhor agora. Aleluia, Deus. Creia. Creia que o Senhor vai trabalhar, gente. Creia. Vamos fazer como a mulher do fluxo de sangue. Se somente nós tocarmos na orla do Senhor, se somente nós tocarmos, sairá virtude do céu para nós, em nome de Jesus. Oh, Surimicanta, Lamachura, Calamai. Senhor, nós estamos aqui clamando, Pai. Nós estamos suplicando, Senhor, por Ti, pela Tua presença. Oh, Pai querido, Pai amado, inclina os Seus ouvidos para nós. Vai ao encontro de todos que estão enfermos, Senhor. Esses que foram citados, a minha irmã, o apóstolo, meu irmão, a minha irmã Rosa, todos eles, Senhor. Todos que estão, Senhor, na transmissão. Cada um que está aqui, que está precisando de um socorro, Pai. Venha, Pai. Venha com a Tua unção poderosa. Venha com a Tua unção de cura, Pai. Em nome de Jesus. Porque só o Senhor pode fazer isso. Não há Deus, não há outro Deus que é como o Senhor. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. Então entra, Senhor, com providência sobre cada vida, sobre cada situação colocada nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus, Pai, que nós estamos clamando. É em nome de Jesus que nós estamos suplicando, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, é digno de toda glória, é digno de todo louvor, Pai. Bendito seja o nosso Pai, bendito seja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Quem crê que o Senhor vai fazer na sua vida, receba o milagre que você veio buscar, receba a cura, receba as portas abertas, receba a unção, receba a comunhão, receba do Senhor. Ele está aqui entre nós. Oh, Surimicanta, Ralamai, Senhor,
Eu creio que o Senhor está aqui entre nós, Pai, porque a Tua palavra nos garante que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está entre nós, Pai, porque nós estamos, não em 2 ou 3, nós estamos em mais, Senhor, e nós ligamos aqui na terra, e tudo que está ligado aqui na terra, será ligado nos céus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a sua bênção, receba a tua vitória, receba, em nome de Jesus, que é soberano. Amém, amém. Glória a Deus. Não vamos esquecer, gente, que domingo é ceia do Senhor. É momento de comunhão, é um momento de renovar a nossa aliança, é um momento de dizer que você pertence ao Pai, é um momento de sentar na mesa, gente. Então, que vocês venham ceiar conosco, e nós vamos ter aqui, coloca, Paula, a Soraya Moraes, pastora e cantora, vai estar aqui conosco domingo. Então venham, não venham por ela, venham por Deus, venham por Jesus, que morreu na cruz por nós. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Ele fez o sacrifício por nós, gente. Não é uma vez por mês só. Então não perca a ceia do Senhor. Amém? Quinta-feira é o culto com o pastor Sandoval, a pastora Sônia, a pastora Perina, que todos não vai ter live, né, transmissão, é só presencial, e domingo e terça que vem é o culto da vitória. Então, gente, quando a gente quer fortalecer a nossa fé, nós temos que começar a ser íntimos de Deus. Nós temos que começar a andar verdadeiramente com Deus. É dessa maneira que nós fortalecemos a nossa fé. Amém? Todos recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Leve a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém. Que Deus abençoe.